segunda rodada, cada um terá 3 minutos para dar sequência ao debate. O professor Tiago Mota falou aqui da vítima, do tratamento com a vítima. Penso que é importante que a gente tenha cuidado com o trato com a vítima no ambiente de resolução de problemas, de conflitos que são alçados à segurança pública. Ele fez bem a ressalva de que o Estado não pode arvorar para si o exercício da vingança, que é natural de toda e qualquer pessoa que é vítima de um fenômeno que lhe é desagradável, né? Isso é compreensível, que a pessoa que foi vítima, ela vale aquilo que ela realmente deseja que a pessoa sofra. Não pode uma autoridade, uma gestora do sistema de segurança assumir esse mesmo comportamento. Porque democracia, ela se caracteriza justamente pelo fortalecimento dos limites que são impostos, não apenas ao cidadão, mas sobretudo ao Estado, que exerce legitimamente o direito de força, né, de violência, até poderia ser dito, professor, porque violência, nem toda ela é tabulada ou rotulada na nossa legislação como crime. Portanto, esse tratamento com aquele que sofre, com seus parentes, com aqueles mais próximos, no âmbito do sistema de segurança, e especialmente até no âmbito do processo penal, deve ser tomado com todo cuidado, para que o Estado não exerça, utilizando-se de um rótulo camuflador de justiça, aquilo que na verdade não é justiça, mas é vingança. Eu inclusive tenho defendido, vamos assim dizer, que a vítima não seja negligenciada, mas que ela não, em determinados crimes, como os crimes sangrentos, contra a vida, enfim, ela seja tratada no âmbito que ela merece ser tratada, no âmbito da psicologia, no âmbito da vitimologia, não necessariamente no âmbito do processo penal, porque aí os gestores tendem a se contaminar, vamos assim dizer, com o estado emocional dela e podem fazer com que aquela máxima de Maquiavel de que os fins justificam os meios seja exercida. Isso não é democracia, isso é regime autoritário. Tudo se justificou para atender ao são sentimento do povo brasileiro. A gente já viu isso sendo aplicado, mas não necessariamente com tanta intensidade em terra brasileira, mas na Alemanha, por exemplo, no regime nazista. Pessoal, vou tentar fazer uma síntese de 3 vezes em 3 minutos, certo? O que é que acontece? Se tocou aqui no aspecto da vingança privada, e aí é óbvio que qualquer pessoa que sofre um crime, ele se sente lesado por aquilo. O primeiro sentimento que você tem é da vingança. Veja só, o direito penal ele surge como vingança, certo? Vingança divina, para vingança privada, para vingança pública. Isso é inerente a qualquer ser humano. E é o que vocês tinham que pensar. A partir do momento que a gente traz aquele ambiente democrático para a constituição do Estado que a gente tem, o Estado retira de cada um de vocês uma parcela de sua liberdade. Ou seja, você não tem liberdade mais para resolver o seu problema de forma livre. O Estado assume esse papel. E aí o que é que acontece? Quando o Estado assume esse papel, ele cria órgãos e instituições para resolver esses problemas por você. Então, ele diz no direito material qual é o teu direito, ele te diz no direito processual qual é o caminho que você vai chegar a esse direito que você foi lesado, e aí o Estado vem para atuar, para resolver o teu problema. Mas você precisa pensar, esses órgãos como o Ministério Público, a Polícia e o Judiciário, eles têm que ter uma atuação imparcial. Eles são órgãos que devem resolver o seu problema, mas não se contaminar com o seu problema. Existe uma grande ideia sobre o Ministério Público, parece que ele foi criado para acusar. Isso não é uma verdade. O Ministério Público foi criado para apurar fatos. Desde que eu tenha indício de materialidade e verificação de que houve alguém que praticou esse crime, eu tenho a obrigação de agir para averiguar. E nada me impede que o Ministério Público possa pedir durante a investigação do processo, ao final do processo, uma absolvição. Então, o problema é como se tem formado as pessoas que exercem esses cargos, como eles têm atuado sem uma reflexão do seu devido papel.
pessoas que têm que sim apurar fatos, têm que apurar isso de forma imparcial. Se você verificar, por exemplo, a formação do policial dentro desse aspecto militarizado, você vai ver que existe uma pena que eu esqueci o nome do doutorado feito no Rio de Janeiro, sobre uma análise da formação do policial do Rio de Janeiro. E você vai verificar várias características em comum. Eles são corporativistas, eles são pessoas que têm machismo, eles são pessoas que atuam dentro de um parâmetro de guerra na alma. E quando você vai atuar já definindo qual é o seu papel, cria-se bem com a ideia de que ele deve dirigir da justiça, herói, em defesa de uma população oprimida. Talvez ele não verifique que a pessoa que ele está investigando talvez tenha sido oprimida também. Parece que essas pessoas que trabalham nesses órgãos trabalham só lidando com homicídio, estupro, tem várias outras modalidades criminosas. Então a gente precisa verificar que quando eu crio direito penal para dizer o dever ser, aquilo ali é uma garantia para vocês. Vocês que têm o bem jurídico atingido, mas também aquela pessoa que possivelmente venha cometer esse crime. Entendo que, na verdade, quando eu tenho uma dogmática, quando eu tenho uma lei, isso também é uma garantia para os dois lados. Para a pessoa que cometeu o crime, mas também, como falou o Tiago, para a própria vida. Ok? Bom, pessoal, então, dando prosseguimento à discussão, me parece que imaginar a segurança pública numa democracia necessariamente se vincula a uma segurança cidadã. E essa palavra cidadania, infelizmente, só está no apelido da Constituição, que também é conhecido como Constituição Cidadã. Porque é um conceito muito inclusive mal compreendido pela população. Cidadania não é só um conjunto complexo de direitos, mas também de deveres. E nós temos um ranço histórico aqui no Brasil de achar que o Estado vai nos prover de tudo e que não temos deveres, inclusive de solidariedade. É muito comum a pessoa achar que o candidato bom é o que dá R$50 no dia da eleição ou o que dá R$1.000 no dia da quadrilha junina, já que estamos no período junino, e não aquele que está lutando pelos direitos da coletividade. Ou outras soluções que dizem respeito somente ao nosso umbigo e não aos próximos e à sociedade em geral. Por conta disso, a gente acaba tendo uma cultura na segurança pública autoritária. Porque vejam, se todos os cidadãos, se todos nós queremos uma resposta do Estado, uma visão paternalista, como se a gente tivesse infantilizado, achando que o Estado sabe o que é melhor para nós, eles, e eu digo eles no sentido dos órgãos todos de percepção, vão ter uma ideia que nos tutelam. E não é assim que se constrói uma segurança cidadã. A segurança cidadã parte da ideia de que a sociedade é democrática, inclusive com relação à participação de cada um no seio social. Por conta disso, pessoal, essa cultura punitiva acaba trabalhando com estereótipos, coisa que já vem sendo falada aqui, tanto pelo professor Sérgio como pelo professor Bruno. E esses estereótipos, de certa maneira, definem uma seletividade maior do sistema penal. Nós já temos em mente uma ideia do que é o criminoso, o maloqueiro, o marginal, a alma cebosa. É um estereótipo muito bem definido. E se a segurança pública ela não tem estrutura para trabalhar com as pessoas por igual, ela vai justamente nesses alvos preferenciais. Daí a gente tem um recrudescimento com relação a certas classes, pessoas. Vocês sabem que existe uma violência muito mais setorizada de jovens do sexo masculino e negros, inclusive no estado de Alagoas. Isso não significa dizer que a criminalidade se concentra nessa classe. Porque a criminalidade, infelizmente, é praticada por todos, homens, mulheres, ricos, pobres, enfim. Mas a segurança pública trabalha com esse foco prioritário e isso faz com que todos acreditem que somente essa parte da população é composta de criminosos. E acaba se reproduzindo esses estereótipos que são absolutamente nocivos, né, para uma política de segurança pública. Partindo do gancho deixado pelo Hugo, e em homenagem aos meus amigos, colegas do curso de Ciências Sociais, que estão comigo, o Jô e o Luiz aqui presentes,
Queria fazer duas citações que eles rapidamente vão identificar, com certeza. Primeiro, a um poeta muito querido de Pernambuco, Adilson Ramos, que começa uma bela canção dizendo: por que não paras, relógio, não me faças padecer? Ela era para sempre, breve o sol vai nascer. Não dá para deixar de expressar esse temor, esse desespero, quando a segurança pública tem pressa em tudo que faz, agindo com bem vicioso nas coxas, com improviso, para resolver problemas que são de todos. Lidar com segurança pública é lidar com segurança para todos. Vamos pensar no seguinte: como bem disse o Tiago, é preciso pensar no ponto de vista da vítima. O governo do estado de Alagoas tem feito algo muito interessante nesse sentido. Um instante de silêncio, porque dá até arrepio saber que estou dizendo essa frase, mas é verdade, acontece. Tudo bem que são programas do governo federal implantados, mas funcionam sendo implantados, ok? Hoje, nesse dia que nós estamos aqui, está sendo concluída a seleção de um advogado, um psicólogo, um assistente social, que atuarão na Secretaria da Mulher e de Direitos Humanos do governo do estado de Alagoas para acompanhar vítimas de crimes. A finalidade é essa continuamente: lidar com testemunhas de crimes e vítimas de crimes. Paralelo a isso, temos também o papel dos conselhos tutelares, continuamente acompanhando essas pessoas. Agora, para nós pensarmos, se os conselheiros tutelares são pessoas da comunidade, quando foi a última vez que nós soubemos, quando ocorre uma eleição, que nós participamos? Quando foi a última vez que aconteceu uma audiência pública sobre qualquer tema, nós pelo menos procuramos saber dia e hora? Nós temos audiências públicas acontecendo em Maceió praticamente todo mês. Seja na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, a UNIC tem sido palco de várias audiências públicas também, e o público é sempre muito pequeno. Como diria um poeta que foi formador do meu caráter na adolescência, Chico Sainz, o medo da origem ao mal e o homem coletivo sente a necessidade de lutar. Então, se o medo está dando origem ao mal e nós não estamos nos integrando para lutar, estamos colaborando para uma desintegração social. O mal que nós geramos em resposta é o pior ainda, então. Bem, como aparentemente parece que estou no papel de criar o conflito, eu tenho esse tipo de personalidade, vocês sabem disso, eu sou um cara primeiro, sem dúvida alguma, de pensar segurança pública, pensar em criminalidade, traz um senso de imediatismo. Até porque a gente pode até manifestar publicamente que nosso interesse, como diz o Sérgio, é pensar em segurança pública para todos. Quando na realidade, em princípio, eu penso em segurança pública para mim. Normalmente, quando a insegurança pública, quando a violência, quando a criminalidade não me atinge, e o meu senso de segurança não é desguarnecido, eu não tenho tantas preocupações com a segurança pública. Quando a violência era periférica, antes de ser nucleada ao centro da cidade e as praias, normalmente as pessoas não se preocupavam tanto com segurança pública. Aliás, Maceió sempre foi considerada, apesar de ter uma violência gritante, uma cidade segura para se viver. Por quê? Porque a violência era sempre periférica. Curiosamente, quando nossos vizinhos estão sendo assaltados, quando nossos amigos, quando nossos parentes, ou quando a gente mesmo está sendo levada para o centro, para o epicentro da criminalidade, a situação muda. E o grande problema disso é que a gente precisa repensar, sem dúvida, a finalidade e verificar a problemática de cada instituição. Quando o Hugo falou sobre a questão, o Hugo e Bruno, quando falaram inclusive sobre a questão do Ministério Público, a gente tem que fazer uma desmistificação de que pensar em imparcialidade não é pensar em neutralidade. Ninguém é neutro. Nem o juiz é neutro, muito menos o promotor vai ser neutro. O promotor, ele dificilmente ele será imparcial dentro da estrutura de um processo penal como a gente tem hoje, quando ele participa da produção probatória. Gente, quando eu participo da prova, eu me influencio por ela. Quem viu o réu dizer que é culpado,
Quem viu o réu dizer que matou, nunca vai fingir que ele não matou. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Quando a polícia tem que combater a criminalidade e depois os policiais, quando tiram a farda, retornam para o mesmo ambiente onde eles fizeram as operações, dos quais eles têm que conviver no dia a dia, eu não posso, de forma alguma, julgar que pensar em segurança pública é pensar em segurança para mim. O imediatismo é importante, mas para reforçar o imediatismo, só com racionalidade. É preciso que a gente repense não só a função das instituições, mas, acima de tudo, a política criminal que instituiu essas funções. Bom, seguindo aqui também a ideia, como foi citado, até para, antes de entrar, foi citado muito Alice no País das Maravilhas. E a Alice dos País das Maravilhas é uma passagem que a Alice, conversando com o gato, ela pergunta o caminho, qual caminho deve seguir. E o gato pergunta: para onde você quer ir, Alice? Qualquer lugar. Então, para quem quer, não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. E uma coisa que fica clara aqui é que todos, mesmo por divergência, sabem onde querem chegar. Ninguém está perdido. E nessa última fala do Tiago Mota, quando ele disse que pensa na segurança pública para si ou para mim, e em primeiro plano, eu lembrei, eu não lembro os outros, foi Sartre, não lembro. Mas como nós somos seres desejantes, nós temos desejos, e a política é essa organização de desejos, de seres desejantes. Tem um trecho que fala do cinismo, do cínico. O que é ser cínico? É você pegar os seus desejos, mascará-los, transformá-los, jogar tal pó e absolver ou defender os desejos dos demais. E política pública, por mais que nós queiramos a nossa defesa, a política é essa gestão de seres desejantes em eterno conflito. Salvo engano, Hobbes no Leviatã vai dizer que, como os homens são desejantes, a polis, a cidade, é uma eterna guerra. E essa guerra é feita de muitos, não de um só. Então, a política nessa gestão de desejos não pode partir do pressuposto do meu único desejo, mesmo que ele seja maquiado, transformado, lapidado, para que o desejo dos demais prevaleça e sejam defendidos. A política pública, a partir do momento que eu penso no meu bem-estar, o que deve prevalecer é o bem-estar de todos ou de boa parte da comunidade. Até porque, nesse termo de sermos seres desejantes, muitas vezes os meus desejos serão frustrados em razão dos desejos de outros prevalecerem. Então a gente inaugura essa terceira rodada, a rodada última, em que só nós participaremos. Já na próxima a gente abre para que vocês possam fazer alguns questionamentos e nós respondermos, sempre dentro daquilo que está cronometrado. Bom, então nós estamos falando aqui daquilo que pode ser aplicável no ambiente democrático. Infelizmente, nós ainda tratamos com um modelo de segurança pública que foi aparelhado durante a ditadura, foi aparelhado muito antes disso, e que não é um modelo que atende aos valores encartados na nossa Constituição. Inclusive no meu livro, Cadáveres Indiscretos, eu defendo a ideia de que nós mudemos não só as práticas, mas as linguagens. Então, ao invés de nós tratarmos de segurança pública, nós deveríamos começar a mudar essa linguagem para a segurança cidadã.
Ao invés de nós lidarmos com um modelo militarizado que trava o debate, que impede o contraditório, impede o diálogo, nós deveríamos mudar isso para modelo de agências que não atuam dentro desta estrutura que é engessada, hierarquizada e que começa a se preocupar com a abertura para a sociedade. Infelizmente, nós temos um modelo que é basicamente baseado na virilidade, né, na masculinidade, na autoridade, né, na necessidade de mostrar força, de mostrar que o Estado pode e que ele vai fazer com que você cumpra aquilo que foi determinado, do que no modelo de parceria. E eu penso que é muito importante nessa perspectiva a adoção de modelos de agências comunitárias de segurança pública. A gente tem hoje, professor Sérgio, política de segurança pública cujo fluxo é de cima para baixo. A gente formula a política lá na Secretaria de Segurança, no Ministério da Justiça e manda para que as comunidades e as agências atuem nas comunidades daquela forma que foi formulada. Quando na verdade a política de segurança pública deveria ser formulada de baixo para cima. A necessidade da Ponta Verde, da área litorânea, tem uma polícia só para ela, né, um departamento de polícia só para ela, não se sabe bem por quê, porque o índice de criminalidade ali não justifica a criação desse departamento exclusivo para aquela área da população. A necessidade daquela área não é a mesma necessidade do Benedito Bentes, do Jacintinho. É preciso ouvir essas comunidades. Pode ser que elas não queiram uma base comunitária, pode ser que elas queiram que a polícia passe por ali com mais frequência. É preciso ouvir a comunidade, fazer audiências públicas, que não é muito comum na área de segurança pública, pelo menos historicamente não tem sido, ao invés de começar fazendo política pública para que a comunidade adote o modelo que foi planejado pelas autoridades que gerem o sistema de segurança. Eu vou concordar com a França, porque até pelo que eu ia começar a falar aqui, é o questionamento. Quem faz política pública? É você? Acho que não. Não se engane, certo? O modelo representativo que a gente faz, infelizmente você não tem nenhuma vinculação à pessoa que você vota, geralmente não tem, e muito menos ao programa de partido que você geralmente nem conhece. E aí você verifica quem está fazendo toda essa mudança no Código Penal e por aí vai. É a bancada da bala. Poxa, muito legal. Quem será que ela está protegendo? Já procuraram saber quem são as pessoas que estão por trás dos órgãos de segurança privada? Geralmente são policiais aposentados, etc. Então, será que esse clima de guerra social não favorece a segurança privada? Certamente favorece. É quando me questionam, por exemplo, o que você acha da privatização dos presídios? Eu digo, depende. Que privatização? Essa que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, quando eu pego preso e coloco numa situação de quase a redução condicional de escravo, que não tem nenhuma vinculação à CLT, não tem muitas vezes um regime previdenciário, trabalha 8, 10, 12 horas por dia. É ótimo que é um cara que vai chegar na hora e vai sair na hora, porque já está lá no presídio, certo? A remuneração dele talvez tenha vinculado a um padrão, inclusive abaixo ao chamado sweet shops, que é o quê? Pergunta tênis da Nike, da Adidas, etc. E vê quando é que ele foi feito. Vietnã, em Hong Kong, isso é muito mais barato. E muitos desses presos dos Estados Unidos têm feito esse trabalho no valor inferior que se faz no Vietnã, em Hong Kong, vai. E aí quando você verifica, quem é que vai fazer a mudança da redução da mentalidade? É o pessoal da bancada evangélica indo. Peraí, será que não estão confundindo moral com um Estado que é laico? E aí qual é o grande detalhe? O Estado não vai tutelar o interesse de boa parte da população, tem que tutelar. Não tem nenhuma dúvida nesse sentido. Mas veja só, quando eu tenho um Estado que defende interesses plurais. E se você pegar o próprio Jesus Cristo, ele não forçava a goela abaixo o que ele achava que deveria ser feito, não. Quem está fazendo esse discurso de não é um ateu, não, só é um cristão, só para que fique bem claro. Certo? O que vai acontecer? Eu preciso participar desses eventos, participar socialmente dessas circunstâncias.
Quando eu trago para a polícia, eu tenho que trazer a polícia para a comunidade, ele tem que conhecer a realidade social daquela comunidade. E a comunidade tem que se preocupar e participar da construção das políticas públicas. Vocês acham que vocês aí sentados não têm responsabilidade pelo que está sendo feito pela segurança pública, não? Tem muita responsabilidade. Não só pela postura ativa que talvez tenha colocado algumas pessoas lá, mas como pela postura geralmente passiva de não cobrar as pessoas que vocês colocaram lá para isso. Não pensem que eu não me incluo nessa postura passiva de também não cobrar, certo? É só uma questão para que gera uma discussão na cabeça de cada um de vocês. Bom, como eu falei no início, a minha ideia aqui é fazer um reconhecimento de equívocos, tentar superá-los. Então, vou tentar falar de dois rapidamente, se o tempo me permitir. O primeiro deles, eu já introduzi na minha fala anterior com relação a esses estereótipos. Eu sou de Pernambuco. Quando eu vim morar aqui em Alagoas, contar uma história rápida, vocês verem como o estereótipo é normal. O meu primo, adolescente na época, ele disse: olha, cuidado, que aqui tem muito ladrão. Repara, eu vim de Recife e eu já estava em criminologia, curiosíssimo. Eu disse: como é que eu reconheço o ladrão? Ele, de feito, na hora me falou: olha, se tiver entre 16 e 25, cuidado. Se ele passar olhando para você, fique esperto. Se tiver usando bermuda ciclone, corra. Se vier de bicicleta, corra mais. Se tiver alguém na garupa, se forem dois na bicicleta ou na moto, se exponha. A gente ri bastante, mas isso é a maneira de a gente trabalhar com esses modelos estereotipados. Eu digo para vocês, é humano isso, de certa maneira é normal, mas a gente tem que lutar contra. O mais preocupante não é a sociedade, repito, a sociedade tem que eliminar esses estereótipos. Mas o mais preocupante é que as políticas lá na cúpula são feitas com base em estereótipos. E isso não pode acontecer, porque você vai voltar todo um aparato para determinadas pessoas que acabam se envolvendo nessa estigmatização. Isso faz com que as pessoas comecem a tratá-las de maneira diferente também. Lógico que isso não é ignorar violências reais que acontecem. Um outro erro, pessoal, é que as políticas acabam sendo elaboradas com panaceias, remédios que seriam a solução milagrosa para a violência brasileira. Agora, por exemplo, o problema maior da vez, a bola da vez, é a redução da maioridade. Pessoal, não se iludam, independentemente da opinião de vocês sobre o tema que é polêmico, mesmo quem defende a redução, não espere que isso vai causar a redução da violência. Porque a política tem que ser racional. Já citando o nosso poeta Chico Sainz, o problema são problemas demais. Você não pode achar que é um só. A solução para o crime, que é um problema complexo, tem que ser uma solução também complexa. E é muito comum que a gente fique esperando: vamos aumentar o crime, está dizendo, vamos aumentar a pena de tal crime, vamos fazer uma legislação que puna tal conduta que ainda não é tipificada. E isso está mais do que provado em série de pesquisas, enfim, que é absolutamente inócuo, é trabalho de enxugar gelo, mesmo porque, não desprezando o poder simbólico que o direito penal tem, como o Tiago falou, o professor Tiago, mas a gente não muda a realidade com canetada do legislador. Então chega de ficar esperando uma solução milagrosa, a gente tem que fazer uma política, acima de tudo, racional.